Fala pessoal, tudo bem? Tinha prometido semana passada, hoje eu vou falar um pouco sobre a cidade vencedora da nossa enquete, foi a cidade de Ljubljana, na Eslovênia. Você que não sabe onde é a Eslovênia fica aqui, ó. Pra gente entender um pouquinho de Ljubljana, eu vou contar um pouco da história da cidade. A região foi habitada por povos romanos ainda, então na primeira metade do século XII que realmente Ljubljana se transformou o que é hoje, digamos assim, né? A cidade de Ljubljana. Foi parte do Império Austro-Húngaro. Isso é importante entender porque muito da arquitetura da cidade é uma arquitetura austríaca, principalmente no centro histórico. Após a Segunda Guerra Mundial, Ljubljana se transformou na capital da República Socialista da Eslovênia, que fazia parte da Iugoslávia. Ficou dentro da Iugoslávia até a dissolução da mesma, em 1991, que a Eslovênia conseguiu a sua independência. A Eslovênia hoje faz parte da União Europeia e o inglês lá é bastante falado. Isso é importante para a gente, até para o turista, né? Imaginar um dia visitar a Eslovênia. Se você for comparar, por exemplo, a Croácia ou até mesmo partes da França, ali no interior da França, onde o inglês não é muito falado. Ljubljana é uma das capitais mais seguras do mundo. Somente ali no Parque Tivoli, que eu vou falar mais um pouquinho adiante, que não é legal andar à noite no meio do parque, mas isso em nenhuma capital do mundo, eu acho. Uma coisa interessante da cidade é que ela tem essa arquitetura clássica austríaca que eu falei, só que ela tem uma mistura também de uma arquitetura daquela soviética, sabe? Que a gente imagina os prédios meio parecidos, sem muito retoque arquitetônico. E é bem interessante ver com esse visual soviético essa cidade. Ljubljana foi nomeada a capital verde da Europa em 2016. Ela sempre teve essa ideia verde. Isso é legal porque o centro histórico, só pode ser acessado a pé. Fica muito mais gostoso, você não tem aqueles carros passando, você fica completamente à vontade para caminhar na região. Eu vou falar um pouco das atrações da cidade, principalmente o centro histórico, ele é cortado pelo rio Ljubljanica. Entre esse rio existem diversas pontes que cada uma tem uma história interessante. Primeira atração que você deve pensar quando visitar a cidade, Praça Prešeren. Ela não é a mais importante, mas é sempre bom começar por ela, porque é uma praça que está bem no centro histórico, local de encontro da cidade mesmo. Se você sentar ali, você vai ver várias pessoas se encontrando, vários grupos de turistas e mesmo locais. Lá também está a Ponte Tripla, que é uma ponte famosa, que está lá desde 1842, bem arquitetura austríaca, uma ponte bastante importante da cidade das pontes. O que Prešeren, que é quem dá o nome à praça, foi Franz Prešeren, o maior poeta esloveno. Existe a estátua dele, não no meio da praça, um pouco na lateral, e ele está olhando diretamente para uma janela que colocaram ali uma estátua da musa dele, a Julia Primic, exatamente onde ela vivia. A estátua está olhando para a musa, uma curiosidade bem interessante dessa estátua. Outra ponte legal da cidade é a Ponte do Dragão, que tem 4 dragões, 2 em cada entrada da ponte. O dragão é o símbolo da capital da Eslovênia, está até no brasão de armas da cidade. Outro lugar interessante é a Igreja de São Nicolau, que ela é a maior estrutura da cidade, você consegue vê-la de todos os pontos, né? Também pelo interior, mas principalmente pelas portas. Conta um pouco da história cristã, começando da era pagã até a era cristã da cidade. É a Biblioteca Nacional e da Universidade de Ljubljana. O arquiteto bolou uma ideia de que os andares mais inferiores eram mais escuros que os superiores. Isso é uma analogia um pouco à educação, tirar você das trevas e levar para a luz. Tem toda uma analogia interessante. Outra atração da cidade é o Parque Tivoli, que eu já falei. Ele é um parque bem grande. De lá você pode pegar várias trilhas. O principal, a cara de Ljubljana, até a foto que eu postei, é o Castelo de Ljubljana. O castelo é interessante, ele foi todo remodelado. Existem algumas visitas que você pode fazer, tem restaurantes lá dentro, acontecem eventos lá também. E você consegue ter uma vista da cidade. Para mim, pelo menos, a vista mais legal é da cidade para o castelo. É quanto olhar para aquele castelo ali na montanha. Mas vale a pena a visita com certeza. A dica principal é simplesmente se perder pelo centro, pegar uma rua e sair andando. Tem vários restaurantes, bares, lojas e passear pelas suas 17 pontes. Existe a ponte dos namorados também, um cadeado. Outra coisa que vale a pena visitar na cidade é o mercado dela. Além de artesanato, etc., você consegue umas flores, frutas. É um mercado aberto, bem colorido assim, é bem bonito visitar. Se quiser conhecer um pouco dessa maravilha de cidade, entre em contato que a gente pode ajudar. Espero que tenham gostado. Valeu, pessoal. Grande abraço.